Nesse vídeo eu vou falar sobre o primeiro tipo de epilepsia genética generalizada, que é a epilepsia ausência infantil. Nós temos 4 tipos, né? E hoje vamos começar com a epilepsia de ausência infantil. Ela é muito comum e ela ocorre em crianças de 4 a 10 anos e que pode também variar de 4 até 13 anos aproximadamente. Nós temos algumas epilepsias desses 4 tipos, elas têm intersecções. Então, nós temos crises de ausência na epilepsia de ausência infantil, temos ausências na ausência juvenil e também pode ter na epilepsia mioclônica juvenil, que são os próximos vídeos que eu vou falar. Na ausência infantil, a crise exclusiva é a crise de ausência. E é um tipo de ausência chamada ausência típica. Por quê? Porque ela é de curta duração, nós temos um eletroencefalograma característico. O que é essa ausência? É uma parada comportamental de início abrupto e final abrupto também. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, a criança está conversando com você e de repente ela tem uma parada comportamental, tem um piscamento, pode ter um desvio ocular para cima, pode ter uns discretos automatismos de boca ou até de mão, mas são muito sutis e breves, e de repente volta ao que estava fazendo. E isso acontece várias vezes, pode ser centenas de vezes ao dia. E provavelmente, se não houver tratamento, atrapalhar no desenvolvimento escolar. Então, imagina que uma criança tendo essa ausência várias vezes ao dia, está fazendo uma tarefa ou assistindo uma aula e para por alguns segundos, né, de 10, 15 segundos aproximadamente, 20 segundos. No início, às vezes é difícil de identificar, então eu vejo muitos relatos de famílias que achavam que era um tique, que achavam que era uma brincadeira ou que era um jeito da criança, né? Só que isso foi se intensificando e acabou que fez chamar a atenção, dar um alerta para procurar um pediatra ou um neurologista. Nesses casos, o pediatra ou o neurologista, com esse histórico, pode fazer o que a gente chama de prova de hiperventilação. Então, pode pegar uma folhinha de papel, pedir para a criança soprar durante 3 minutos. Pode, se tiver um catavento, fazer soprar, ou fazer o que a gente chama de hiperventilação. São várias incursões respiratórias e que isso acaba desencadeando uma crise. No consultório, a gente faz isso com frequência para até provocar uma crise naquele momento e dar o diagnóstico. O diagnóstico, ele é clínico e muitas vezes eletrográfico. O eletro é muito típico, que são espículas e ondas lentas, generalizadas, às vezes de 2,5 a 3 por segundo. O que quer dizer isso? São 2 a 3 ondas e meia e um intervalo de 1 segundo. E quando essa descarga, esse paroxismo, ele é mais prolongado, geralmente mais que 8, 10 segundos, você pode ter a clínica. E quando ele é bem curtinho, a gente chama só da alteração eletrográfica. Então, são crianças que não têm histórico de alteração do desenvolvimento, pode ter um histórico de crise febril, que pode ter um histórico familiar de epilepsia de outros familiares que tiveram crises na infância e que, por volta, né, daquela faixa escolar, começam a ter crises de ausência típica.
e que são várias vezes ao dia e que são provocadas espontaneamente ou pela hiperventilação. O tratamento ele é feito com medicamentos que controlam as crises generalizadas. No caso, as crises de ausência. A primeira opção é a etosuximida. São remédios que às vezes vocês não conhecem muito, mas ele é um remédio disponível no Brasil. Eu peguei a fase que a gente não tinha aqui no Brasil, que alguns pacientes tinham que importar, e tinha uma ótima resposta. Então, uma outra opção é o valproato, o ácido valproico. Então, esses dois medicamentos praticamente vão controlar quase na totalidade das crises dessas crianças com epilepsia de ausência infantil. Nos próximos vídeos eu vou falar dos outros 3 tipos, que é a epilepsia de ausência juvenil, a epilepsia mioclônica juvenil e a epilepsia com crises tônico-clônicas apenas, ou crises tônico-clônicas somente. É muito importante a gente fazer esse diagnóstico, porque eu vejo muitas vezes as crianças serem tratadas dessas epilepsias de ausência infantil com medicamentos que, inclusive, pioram as crises. Carbamazepina, oxcarbazepina. O levetiracetam, ele não controla as ausências, então também não é indicado. Então, são esses medicamentos que eu comentei que podem controlar o tipo de epilepsia de ausência infantil. Nos vemos no próximo vídeo, que eu vou falar da epilepsia de ausência juvenil. Até lá!